22 de novembro de 2025. Sábado, hoje é um dia histórico para o Brasil. Justamente no dia que nós marcamos para falar sobre autoridade, sobre o comandante do exército de Israel, um homem que teve o nome Joabe, teve por nome Joabe, e comandou o exército de Israel enquanto Davi foi rei. E hoje nós vamos falar sobre a autoridade. Toda autoridade é constituída por Deus, como a Bíblia diz. Você já parou para pensar alguma vez na sua vida? Quando nós éramos crianças, né, jovens, adolescentes, que a gente avistava uma viatura da polícia na rua, quantas mães até hoje não falam, né? Olha a autoridade, a polícia, isso e aquilo outro. Então, no nosso sistema social, na nossa sociedade, nós temos a organização através da hierarquia, através dos costumes, através das leis e das autoridades constituídas. Só que veja bem, pensa comigo, toda autoridade ela é constituída por Deus, mas quantas das vezes nós criticamos, julgamos e muitas das vezes se iramos contra certos tipos de autoridades por decisões tomadas? Então eu estava parando para analisar e a gente vai meditar um pouquinho sobre a vida de Joabe. O que a gente pode aprender com Joabe, que foi um comandante do exército, o braço direito do exército do rei Davi, certo? Tem muito a nos ensinar, Joabe, acerca da sua vida enquanto autoridade naquela época. Autoridade por estar à frente de um exército inteiro, um exército sobremaneira numeroso, de centenas de milhares de soldados debaixo das suas ordens, certo? Desde que a gente nasce uma criança, um bebê, lógico, um bebê, e a gente cresce debaixo da autoridade de nossas mães, de nossos pais, certo? De uma família constituída, dependendo de seus cuidados. E a partir dali, a gente vai recebendo a direção, a orientação e os costumes conforme aquela casa. Mas a primeira menção ou o primeiro contato com a autoridade constituída que o ser humano ele tem é no âmbito da sua família, certo? Porque o pai, a mãe, quando gera o seu filho, gera ali uma família e aquela criança ela já começa a crescer debaixo de uma autoridade familiar, autoridade paterna, autoridade materna e deve seguir os seus princípios, certo? Então, quando a gente cresce, a gente vai amadurecendo e vai vendo que a sociedade é formada por várias e várias autoridades nos mais diversos âmbitos. Autoridade judiciária, os juízes, promotores, enfim. E muitas das vezes a gente para perguntar, para se perguntar, autoridade política, junto mais autoridade é constituída por Deus quando a gente vê várias situações, várias atitudes de certas autoridades que nos fazem ficar perplexos, muitas das vezes irados e muitas das vezes magoados. Quem nunca ficou chateado com uma decisão que você viu, soube, que muitas das vezes não influenciou nem na sua vida diretamente, talvez indireta, de uma autoridade competente no âmbito das nossas, dentro do nosso país, dentro do nosso município, dentro do nosso governo. Não é assim? Porque às vezes nós somos direcionados ou temos mais afeição por uma ideologia política, por exemplo, outros por outros. E quando a gente vê corrupção, quando a gente vê desvio de caráter nas mais diversas funções, e a gente para e pensa, toda autoridade é constituída por Deus mesmo?
Você já parou para pensar? E eu cheguei à seguinte conclusão: a autoridade constituída por Deus, que as Sagradas Escrituras falam, diz respeito à função. Por exemplo, você já viu um ex-policial? Então, quando o homem ou a mulher ela perde a função de servidor do Estado, servidor da União, na função de policial, seja militar, civil, polícia federal, polícia penal, municipal, seja ela qual for, aquela autoridade que estava sobre ele diz respeito à função e não à pessoa. Ela deixa de ser autoridade. Quando ela sai da função, ela deixa de representar o Estado, ela deixa de representar a União nas suas atribuições, certo? Então, quando a Bíblia, quando a Sagrada Escritura fala sobre a autoridade constituída por Deus, todas elas são as funções, os títulos pelo qual ou nos quais o ser humano toma posse, certo? Então, o que acontece? Quando aquele ser humano ele toma posse daquela função, ela está imbuído de um cargo de autoridade constituída por Deus. Não quer dizer que aquele ser humano vai cumprir com a devida responsabilidade daquela função celestial. Porque, por exemplo, a justiça, o poder executivo, o poder legislativo, várias funções foram criados, esses títulos, essas autoridades, essas funções foram criadas pelo Todo-Poderoso. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, é ocupado por seres humanos, muitas das vezes falhos, na maioria deles, e com seus devidas restrições e muitas das vezes desvio de conduta por parte de alguns deles nos mais diversos âmbitos. Mas vamos citar aqui. Uma coisa que a gente deixa de analisar. O que, Júnior? É justamente a autoridade nos mais diversos âmbitos. Toda autoridade é constituída por Deus. A gente falou da primeira autoridade que o ser humano tem contato, que é o pai e a mãe. Sim, a função de pai, a função paterna, a função materna, ela carrega sobre si uma autoridade na qual os filhos devem honrar. Não é isso? Você vê autoridades eclesiásticas, que é constituídas por Deus. Você vê autoridades funcionais dentro dos negócios, das empresas, do trabalho. Você tem o seu chefe no seu trabalho. Você trabalha numa empresa, você trabalha no Estado, você é funcionário público, você é servidor. Você está ali debaixo de uma autoridade. E você deve submissão, nós devemos submissão e respeito às autoridades. Nós devemos cumprir as leis e as autoridades. Certo? Então, por que o nosso país, o nosso Brasil e, enfim, vamos falar da nossa casa, muitas das vezes não tem o devido desenvolvimento, crescimento, porque não é a função, a autoridade, o título constituído. É justamente quem ocupa aquela posição, quem está ocupando aquela posição. Tem a devida competência, o devido respaldo para assumir com maestria ou com eficiência a função. Então, o problema não é o título, não é a autoridade, é quem ocupa aquele cargo, certo? E muitas das vezes, alguns cargos, algumas funções são elegíveis pelo povo, certo? Então, é responsabilidade do povo, não do poderoso, aquela função, aquela autoridade. É constituída, mas o povo escolhe e aquela pessoa não consegue fazer com que aquela função venha a se cumprir a contento, certo? Mas vamos falar do exército de Israel. A gente aprendeu um pouquinho sobre Davi e eu queria atentar um ser humaninho que é pouco falado, a gente pouco escuta falar, que é Joabe, certo? Joabe era chefe do exército de Israel, comandante do exército de Israel, um homem que
por muitos anos foi braço direito de Davi, homem de confiança, certo? Mas a gente tem muito a aprender com Joabe. Por quê? Joabe testemunhou várias decisões, várias e várias decisões do seu rei. O rei, lembra que a gente falou agora há pouco, era a autoridade superior a Joabe. Então Joabe devia obediência ao rei, certo? Agora a gente vai se colocar na posição de Joabe e vai buscar entender as nuances, as entrelinhas dessa história que tem muito a nos ensinar. Você já alguma vez já discordou da palavra, da decisão de um encarregado seu no trabalho, de um chefe, de um superior no trabalho? Você olhou, poxa, essa decisão que ele mandou, essa ordem que veio emanada de cima na sua profissão, no seu trabalho, eu não concordo com ela. E muita gente acontece isso diariamente, acontece isso corriqueiramente, né? Eu acho que todas as pessoas já passaram por isso. E fica, puxa, o chefe mandou fazer isso, o superior fazer aquilo, o comandante mandou fazer aquilo, mas está errado isso, está aquilo outro, mas a pessoa ela se cala, muitas das vezes, faz contra a sua própria vontade, por obediência e para não perder o seu emprego, porque está debaixo de autoridade, certo? Está ali para trabalhar, servir e receber o seu provento por conta daquele trabalho e muitas das vezes não concorda com a função. Já passou por isso? Já passou por uma situação que você está no seu ambiente religioso, por exemplo, existe uma hierarquia eclesiástica, onde você professa a sua fé, seja qual for a religião ou denominação, não importa. Mas você que acredita em Deus, você que acredita e tem uma disciplina dentro da sua religião que você deve seguir e uma hierarquia. Existe uma autoridade eclesiástica lá que determina as regras, os costumes e a pessoa segue. Não é isso? Em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter uma autoridade superior e vai ser regido por uma disciplina. Só que veja bem, chegou um momento em que Joabe estava acompanhando o rei por muitos anos e ele viu todas as decisões que o rei tomou, inclusive essa aqui, de contar o povo, o exército, porque existia uma determinação por parte do Todo-Poderoso na época que era para Davi não contar o exército. O que significa essa ordem? Júnior, mas não contar o exército, era comum contar o exército, porque de acordo com a numeração, a quantidade de homens dispostos, prontos para a batalha, então o rei tinha uma noção do poderio dele. Então era a confiança do rei estava no número de soldados fortes que ele tinha para a guerra, certo? Então ele poderia analisar, poxa, eu tenho no meu reino tantos mil soldados, e se um inimigo, um reino inimigo, um exército inimigo vier me afrontar, eu vou ter condições de abater. Mas Deus ele deu uma ordem para que Davi confiasse não no exército, no número de soldados, mas viesse a confiar nele, porque quem garantiria a vitória para Davi e para o povo de Israel não era o número de soldados, não era a força do seu exército, era a força, a confiança que ele tinha no Todo-Poderoso. Como ele fez no dia que venceu o gigante famoso Golias. Quem é esse circunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Então ele não confiou na força do braço, na arma, até porque ele foi com uma funda e ele não era perito, quem era perito era Saul. Enfim, humanamente falando, era impossível de Davi vencer o gigante, mas ele foi com a confiança no Todo-Poderoso. E essa confiança Deus queria que ele tivesse e permanecesse sempre. Quer ver? Muitas das vezes a gente falha. Quantas vezes nós não falhamos quando a gente depositou ou deposita a nossa confiança na nossa conta bancária, no recurso que a gente recebe por mês, na segurança? Quantas pessoas acham assim, poxa, eu quero ter uma carteira assinada.
E isso, dentro do seu sentimento, do seu coração, do seu interior, traz uma confiança de estabilidade financeira devido à assinatura da carteira, que vai trazer alguns benefícios trabalhistas para que ela esteja segura, aspas, porque não existe estabilidade nesse mundo, nada é estável. Mas quantas vezes nós confiamos no salário, no emprego, no dinheiro, na conta bancária, naquela segurança, em pessoas? Poxa, eu sou da família tal, então eu estou seguro nessa família, nessa casa, eu sou parente de fulano, eu sou parente de ciclano. E a nossa confiança, muitas das vezes, está no recurso, no emprego, nas pessoas, no ambiente, na situação. E a gente coloca isso como sendo prioridade, certo? E isso que o Todo-Poderoso não deseja que aconteça em nós. É que nós não coloquemos como prioridade a confiança em coisas, em lugares, em pessoas, em riqueza, em nada. Ele tem que ser o primeiro. E é isso que Deus queria com relação a Davi. Mas teve uma hora que Davi, incitado por Satanás, decidiu contar o exército. Ou seja, ali ele estava tomando uma atitude contrária à ordem do Todo-Poderoso, que era estritamente confiar. Veja só como a Escritura fala sobre isso, para você entender. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Olha só, a palavra vai dizer que Satanás incitou Davi. Quando a gente é influenciado, muitas das vezes, por uma voz, um pensamento, um sentimento, de querer ficar focado naquilo, aquilo outro, confiar em algo, em alguém, acima do Todo-Poderoso, isso não quer dizer que nós somos pessoas, como posso dizer, desprezíveis, somos pessoas que Deus não ama, rejeitada, enfim, não. No decorrer da nossa trajetória, da nossa caminhada, pode acontecer situações que você toma atitudes sem perceber por um momento que não era para ter tomado. E muitas das vezes você nem entende que foi incentivado, orientado por pensamentos que não foram seus, certo? E isso vai trazer consequências. Daí a importância da gente estar muito atento, confiante, vigilante, certo? Olha o que aconteceu. A Bíblia, a palavra, vai dizer que Satanás que incitou Davi para contar o exército. Parece uma coisa normal. Quantas vezes a gente passa por situações que a gente aparentemente é normal? Poxa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro. E humanamente falando, é uma coisa normal, mas que aquela atitude vai gerar, está gerando dentro de mim, é uma consequência, aliás, do meu sentimento, do meu desejo de confiar em algo ou em alguém que não seja o Todo-Poderoso, certo? E às vezes a gente toma essa atitude sem perceber. Olha só. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe. A gente vai analisar no ponto de vista de Joabe, se colocar na condição de Joabe. Imagina, Joabe, chefe do exército, subordinado diretamente ao rei. E Joabe sabia que não era para contar o exército. Joabe sabia dessa determinação do Todo-Poderoso que tinha que confiar. Veja só. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Ele queria saber o número do exército. Então disse Joabe. Joabe ainda tentou alertar Davi. Você já passou por uma situação que você vai fazer um negócio, você recebe um conselho da sua mãe, do seu pai. Muitas das vezes não é nem de uma autoridade superior, porque Joabe estava abaixo na hierarquia. Uma pessoa te dá um toque abaixo, poxa, fulano, não faz isso não, isso aí não vai ser legal não, você pode se dar mal, não entra nesse negócio não, não vai para lá não faz aquilo, não entra nesse relacionamento. Se conheceu uma pessoa que um terceiro te avisou e disse não vai, isso aí é furada, e você decidiu por si só ir, não tomou conselho e foi. E se deu mal lá na frente, já aconteceu isso com você? Muitas das vezes o conselho vai vir de uma pessoa hierarquicamente inferior a você. Deus permite isso para ver a nossa humildade, certo? Quantos conselhos vieram de pessoas
entre aspas, abaixo de mim na hierarquia, seja nos negócios, seja, enfim, qualquer lugar. E eu ouvi. Quantas vezes, vamos supor que tem uma hierarquia entre marido e mulher. Eu sou o cabeça, ela é minha auxiliadora. Isso não quer dizer que eu sou melhor do que ela, pelo contrário, é minha auxiliadora. Eu sou aquele cabeça, é o que vai na frente para tomar a pancada, que vai abrindo os caminhos para que ela tenha vida boa atrás. Não é cabeça por ser superior. O cabeça é aquele que representa Jesus, que dá a vida pela igreja, certo? E ela é a igreja que ama o Senhor Jesus e serve o seu marido. Não é isso? Então, essa autoridade, quando a gente entende, o relacionamento dá certo. Isso também é uma autoridade. Muitas das vezes, a esposa não vê o marido como autoridade, o marido não vê a esposa como a igreja. Vê o patrão, vê o líder eclesiástico, religioso, respeito, disciplinado, mas dentro de casa não assume as devidas funções. Porque se eu não ver a minha rainha como autoridade, na qual eu devo dar a vida por ela, eu estou quebrando os princípios. Se ela não vê o seu marido como rei e ser submissa e servir, ela está quebrando princípios, certo? E o princípio tem que ser cumprido. Então Joabe, ele ainda tentou dar um toque debaixo da hierarquia, avisando a ele. Olha só o que Joabe falou. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é, porventura, ó rei, meu senhor. Não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto o meu senhor? Ele fez uma pergunta. Por que o senhor está procurando isso? Que o senhor, que Deus acrescente o número, que Deus multiplique a força do nosso exército. Confia no Todo-Poderoso. Não precisa contar, não. Que Deus acrescente 6 vezes, 100 vezes mais o povo. Por que o Senhor quer fazer isso? Em outras palavras, o Senhor não sabe que não precisa confiar nisso? Não sabe que tem uma ordem para não fazer? Por que seria isto causa de delito para com Israel? Isso vai ser delito contra Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, e então voltou para Jerusalém. Entenda bem, Joabe sabia que aquilo era uma decisão errada, mas ele estava debaixo de autoridade e ele obedeceu. Ele poderia desobedecer à autoridade do rei? Ele poderia dizer: poxa, Deus mandou não contar, mas o meu rei está mandando eu contar. E agora? Ele foi e obedeceu a quem? E agora? Ele obedeceu ao rei, mesmo sabendo que aquela decisão era errada. Se você for ver na Bíblia, não tem nenhuma menção sobre Joabe ter errado em ter contado o povo. Por quê? Porque ele estava debaixo da ordem do rei, então a consequência da desobediência vem para quem é o portador da autoridade constituída. Entenda isso. Se eu tenho uma autoridade de marido, eu sou responsável por essa autoridade e vou pagar pelos meus feitos. Se eu sou um responsável eclesiástico, eu sou um chefe de empresa que tenho subordinados, seja qual for a autoridade que eu estiver, eu vou estar debaixo da responsabilidade. Eu vou ser o responsável pelas ordens que eu emanar. Então Joabe foi e obedeceu. E não teve nenhuma consequência para Joabe com relação a isso, certo? Olha o que aconteceu. Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam da espada. 1.100.000 homens do exército. E de Judá, 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Então, 1.100.000
570 mil homens. E ele nem contou da tribo de Benjamim, enfim, de algumas tribos. Só contou esses. Então, vamos nos colocar na posição de Joabe. Joabe, ele recebe aquela ordem, ele dá um toque, ele tenta avisar o rei de forma submissa. O rei insiste e prevaleceu a palavra do rei e ele contou, certo? E continuou servindo ao rei Joabe e continuou obedecendo ao rei. Mas vamos nos colocar na posição de Joabe, quando Joabe vai à guerra e o rei Davi fica em casa. Fica em casa e ele, ao acordar de manhã no palácio, ele observa uma mulher formosa que estava a banhar-se, pergunta quem é os seus servos e manda chamar ela e todos nós sabemos da história. Só que eu quero enfatizar um ponto importantíssimo. Joabe estava onde nesse momento? O chefe do exército. Estava na guerra. Estava sabendo de nada. Imagina Joabe numa batalha, no fronte de guerra, comandando um exército, estratégia, vamos mandar tantos homens para invadir por tal lado estava na guerra. E chega um mensageiro até a batalha e diz assim, ó, o rei manda o senhor enviar Urias. Aí Joabe vê a carta do mensageiro e chama Urias, o rei está te chamando, vai. Aí Joabe está lá. O rei volta, o Urias volta, o rei tenta encobrir o pecado dele, não consegue, e manda uma carta pelas mãos de Urias. Imagina, olha o que estava escrito na carta. Olha só, veja bem. Davi escreve a carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de trás dele para que seja ferido e morra. Olha só, a gente já falou sobre o rei Davi. A nossa análise hoje, o nosso aprendizado é com relação a Joabe. Imagina você e eu na guerra, o rei manda levar Urias, um soldado, e depois o mensageiro nem volta. Quem volta? O próprio Urias com a carta na mão e você está na guerra. Você é o chefe do exército. Você recebe a carta e o rei está mandando assim, ó, bota uma sentença de morte para ele. Bota Urias na frente da peleja, a mais complicada, se afasta, retira a tropa e tem dizendo para que ele morra. Ele recebe uma carta dizendo assim, ó, mata Urias no campo de batalha. Imagina a cabeça de Joabe. Imagina, pensa comigo, se você estivesse lá no lugar, o que você faria? Se você fosse o chefe do exército de Israel recebendo essa carta no fronte de batalha com um soldado teu que o rei mandando botar ele na frente, retirar para que ele morra, o que você faria? E você sabe o que Joabe fez. Joabe cumpriu e obedeceu a ordem do rei. Ele obedece à ordem do rei e Urias morre. Só que o que acontece? Termina a guerra, Joabe volta com o exército para casa. Vai prestar contas com o rei. E quando ele chega, quem ele encontra no palácio? Batseba, esposa de Urias, grávida. Percebe que Joabe ele viu todos os grandes erros e falhas do seu superior, da autoridade que ele era subordinado.
Percebe que ele viu todas as falhas. Agora imagina a cabeça de Joabe quando chegou e viu Betseba, viu ela grávida, ela teve filho. O rei Davi jejuou, pranteou, tentou lutar pela vida do filho. Foi a consequência do pecado, do erro, uma delas. O que eu faço de errado, o que eu planto, eu vou colher, mesmo tendo o perdão do Todo-Poderoso. Então, Joabe acompanha tudo isso. Tudo isso Joabe acompanha. E o que acontece? Ele começa a entrar no seu coração um dos maiores erros do ser humano. Já aconteceu comigo e acontece com muita gente. Eu vou denominar de maus olhos. Os olhos maus com relação à autoridade constituída superior. Porque o Todo-Poderoso, quando ele fala acerca disso, ele diz assim: ó, não julgueis para não serem julgados, porque na justa medida com que medides, vos medirão também. Ele diz assim: ó, fica, observa, cuida da sua caminhada, deixa que a caminhada do outro eu cuido, porque eu consigo olhar o interior e não o exterior. Então, um dos maiores erros da gente contra os seres humanos é deixar entrar no coração, que é o que nós mais devemos guardar, algum tipo de ressentimento, sentimento com relação à atitude de uma autoridade, de um superior, seja ela em qualquer âmbito. Isso acontece da mulher, da esposa com seu marido, dos filhos para com seus pais, dos funcionários com seus patrões, do membro, do fiel com seu pastor, o seu padre, o seu bispo, seja qual for a autoridade eclesiástica. Isso acontece com o cidadão de bem que olha as atitudes do político, do governador, do vereador, do deputado, do presidente, do policial, do bombeiro, seja qual for a autoridade. Percebe que a gente tem uma tendência a julgar atitudes e comportamento de pessoas, certo? Quando na realidade a gente não está no lugar delas para fazer melhor, ao invés de a gente crescer, desenvolver, prosperar, muitas das vezes a gente para analisar os atos, as condutas e começa a julgar, certo? Então, Joabe começa a entrar numa fase de maus olhos, onde ele começa a destruir sua própria vida e isso vai ter reflexo nas atitudes dele lá na frente. Por quê? Percebe que ele vem obedecendo ao rei, só que dado momento ele recebe ordem expressa para não matar Absalão. E outro. E ele, por mais que tivesse uma aparência de bons motivos, mas ele queria tomar o seu reino, ele queria isso. Meu rei, você não percebeu, você deixou ele sair daqui livre. O rei anistia, não dá sentença de morte, e o subordinado desobedece, por melhor que seja o motivo, a intenção, aliás, ele desobedeceu e ele matou. Ali começa a destruição de Joabe. Agora, para a gente encerrar, quando Davi estava no finalzinho da vida, quando Davi estava prestes a morrer, quem ele escolheu para ser o seu sucessor? Salomão. Só que Salomão era filho de Betseba, não era o primogênito dele. O que dizia
as normas. Que o rei, quem assumiria no lugar? Seu primogênito. Agora, aquela altura do campeonato, Joabe com os maus olhos, o que que fez? Ele fez um complô, vou dizer assim, e não apoiou Salomão como o rei determinou e como o rei queria. Por quê? Porque no seu interior, no seu coração, ele estava já acumulado de sentimentos ruins, de pensamentos ruins, e disse assim: consigo mesmo. Salomão não é o primogênito. Salomão é filho de Betseba. O rei tomou para si e mandou matar, e eu dei a ordem. Mas eu não vou admitir isso. Eu vou ficar do lado do primogênito. Inclusive, ele fez aquela movimentação que a gente sabe, mas o rei Davi, mesmo já idoso, já acamado, prestes a morrer, chamou Salomão, passou as coordenadas e mandou que o sacerdote fizesse a coroação e ordenasse a passagem do reinado para Salomão. E a gente finaliza a história de Joabe, onde ele foi morto, assassinado, tão somente por desobedecer à autoridade constituída e deixar entrar os maus olhos dentro dele. Os maus olhos, quando eu enxergo uma pessoa de uma forma má, é como um câncer, é uma doença na alma da gente, corrói. Muitas das vezes ocupa até ilhas neurais na nossa mente, no nosso coração. Já viu pessoas que têm mágoa, ressentimento, muitas das vezes de seres humanos que já até não fazem mais parte do nosso meio, já até morreram, e a pessoa, quando lembra dela, ela lembra com um sentimento ruim, ela lembra com angústia e com palavras de ira, de revolta. Por quê? Porque os seus olhos foram maus. E isso que aconteceu com Joabe. Joabe não conseguiu permanecer firme, obediente e servo até o fim. Os maus olhos e a desobediência fez com que ele tivesse um fim trágico. E o rei Davi, que errou várias vezes, mas arrependido, buscou perdão. Em primeiro lugar, a presença do Todo-Poderoso, que era o que havia de mais valioso para ele, não era o reinado, não era nada. Saiu dessa vida segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Certo? O que podemos aprender com Joabe? Toda autoridade é constituída por Deus, por mais que ela cometa erros e falhas. Dolosamente, com o intuito mesmo de um coração ruim de fazer o mal, se ela não se arrepender, ela vai ser responsável por seus atos. Então não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a nós julgarmos. Cabe a mim, cabe a você prosperar, desenvolver, crescer uma mentalidade, uma habilidade a ponto de cumprir nossa missão. A autoridade que for nos constituída, que todos nós temos autoridade, seja no âmbito familiar, profissional, eclesiástico, você tem uma autoridade, você tem que buscar desenvolver a ponto de tomar as decisões mais acertadas possíveis, certo? Porque muitas das vezes nós julgamos a decisão, por mais que seja com vontade de fazer o errado, mas a gente toma uma atitude errada, uma palavra errada, uma decisão que vai ferir, que vai trazer uma consequência muito maior para as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade, do nosso cuidado, certo? Então fica aqui esse aprendizado. Joabe nos ensinou, vamos ter sempre bons olhos. Tem que obedecer? Vamos obedecer. Estamos debaixo de uma autoridade? Vamos obedecer à autoridade. E que ela responda por suas decisões, certo? Que ela responda as suas decisões. Lógico que hoje em dia você não vai tomar decisões como naquela época de matar alguém, lógico que não, certo? Mas no seu trabalho, isso você vê que, poxa, isso aqui não é legal.
mas tem que fazer conforme o seu patrão manda. Vamos seguir esse rito na sua religião, naquela congregação que você escolheu. Não olhe o seu líder com maus olhos. Não olhe o seu líder espiritual com os maus olhos. Sempre coloque na mão de Deus e faça a sua parte. Certo? Faça a sua parte enquanto autoridade na sua família, como marido, como esposa. E nunca deixe esse câncer chamado maus olhos entrar no seu coração. Certo? Porque de todas as coisas que devemos guardar, guarde o seu coração. De todo e qualquer ressentimento, mágoa, que possa tentar através de uns olhos maus. Forte abraço e até a próxima meditação.